As heresias do Concílio Vaticano II. Vamos mostrar duas questões. Primeira, questão sobre noção de igreja que foi desenvolvida pelos novos teólogos que deram corpo ao Concílio Vaticano II. Segunda, a diferença entre ensinar a mentira ou ensinar a mentir. Não é possível ensinar a mentira, mas é possível ensinar a mentir. Presença dos protestantes no Concílio Vaticano II. Era da responsabilidade do secretariado para a unidade dos cristãos, sob o cardeal Bea, preparar os convites para o concílio às igrejas não católicas, comunidades eclesiásticas, observadores e delegados, enviando os convites em nome do Papa. Encontravam-se na primeira sessão do concílio os seguintes representantes do protestantismo: Comunidade Anglicana, 3 representantes; Aliança Mundial Luterana, 3 representantes; Aliança Mundial da Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana, 3 representantes; Igreja Evangélica Alemã, 1 representante; Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, 1 representante; International Congregation Council, 2 representantes; Conselho Mundial Metodista, 3 representantes; Conselho Ecumênico das Igrejas de Genebra, 1 representante; Associação Internacional para o Cristianismo Liberal e a Liberdade Religiosa, 2 representantes. Quando dizemos Igreja Conciliar, não estamos dizendo que esses teólogos, esses peritos, durante o Concílio Vaticano II, criaram uma nova igreja. Eles não fizeram isso e nem poderiam fazer. O que eles fizeram foi desenvolver uma falsa noção de igreja ao modo protestante. Então, eles tomaram uma ideia protestante de igreja. Vejam que para os protestantes não existe uma igreja visível fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma igreja de Cristo, mas esta igreja de Cristo não possui uma hierarquia. Essa igreja de Cristo é uma igreja invisível. Por isso, os protestantes não falam de suas seitas como igreja. Eles falam como denominações, ou seja, partículas dessa igreja maior que é a Igreja de Cristo e os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo seria esta pedra, que seria o fundamento desta igreja, e não Pedro. Então, o Concílio Vaticano II se aproveita desta ideia para dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. Foi dito isso recentemente pelo Papa Francisco ao dizer que não existe um Deus católico. Ela é mais uma denominação dentro da Igreja de Cristo, desta Igreja invisível. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II vai se utilizar de conceitos da filosofia moderna, sobretudo a ideia imanentista de religião. Lembramos que o Concílio Vaticano II foi um concílio antropocêntrico e é a religião do homem. A ideia de igreja que o concílio desenvolve é em função desta nova religião. Aí sim, eles propõem uma nova religião, uma nova doutrina. Esta igreja seria um produto da religião do homem, um produto da cultura humana. Como existem várias culturas desenvolvidas ao longo de várias épocas diferentes, povos diferentes, então assim haveriam várias religiões diferentes, mas todas elas levariam à mesma salvação. Esta noção de igreja do Concílio Vaticano II consegue ser pior do que a noção de igreja dos protestantes, porque ela ainda abarca as outras, as falsas religiões que negam nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os protestantes ainda aceitam nosso Senhor Jesus Cristo como o Salvador e Redentor. Então,
Primeiramente, temos que procurar entender o que é a verdade, conhecer as coisas tais quais são. O Concílio Vaticano II está baseado na filosofia subjetivista do mundo moderno. Essa filosofia do mundo moderno nega a verdade, nega o ser das coisas. Uma mentira repetida 1000 vezes nunca se tornará uma verdade. Ela ganha um poder de convencimento por pressão. Ela pode parecer ser uma verdade, mas ela não se tornará jamais uma verdade. Um professor de geografia não pode entrar em uma sala de aula e dizer que a Suécia é um país africano. Se ele fizer isso, ele não ensina absolutamente nada. Ele mente para os seus alunos e dissemina um erro. Lembramos da frase do Papa Paulo VI ao dizer: acreditava-se que depois do concílio viriam dias ensolarados para a história da Igreja. Advieram, porém, jornadas de nuvens, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Tentamos cavar abismos em vez de preenchê-los. O mesmo Papa diz: diríamos que por alguma fresta misteriosa, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Não se confia mais na Igreja. Entrou, repito, a dúvida em nossa consciência. E entrou por janelas que deveriam estar abertas à luz, à ciência. Deus ainda nos concedeu 3 papas para conduzir a sua Igreja. Nossa Senhora confirma em Garabandal, Espanha, em junho de 1963, ao dizer: após a morte deste Papa, João XXIII, só restam mais 3. Então chegará o fim. Vieram Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e, por último, o Santo Papa João Paulo II. Agora estamos vivendo dias de incertezas e escuridão com a destruição da nossa Igreja, onde o Papa Francisco está formando uma falsa igreja com esse falso ecumenismo, dizendo que todas as religiões levam a Deus, inclusive as religiões que negam a divindade de Cristo. Exemplo, os kardecistas, espíritas, os testemunhas de Jeová, que seguem uma doutrina na base do alinhanismo, o islamismo, o budismo. O bispo Dom Futoquim disse: nós estamos vivendo dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As 2 grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo começam a desenhar as linhas da batalha para o embate final. Vejam o que disse Jesus ao santo profeta e Papa Pedro II no dia 25 de fevereiro do ano 2000. Ah, meus filhos queridos, depois do Concílio Vaticano II, mudaram tanto as normas que a minha Igreja vinha mantendo, que tiraram a melhor parte que tinha, que era o respeito máximo na celebração da Santa Missa. Com isto, passou-se do certo para o errado. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.